Começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Você nos acompanha pelo Spotify, YouTube e pela rádio comunitária Vanguarda FM. Nossos últimos episódios têm sido dedicados à ocupação da Maesa, principalmente à questão da construção do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora. No episódio de hoje a gente quer investigar o início de tudo isso. De onde surgiu a ideia? Por que num dado momento será que alguém pensou, não, mas está abandonado aquele prédio, aquele espaço, deixa assim, mas será que não dá para construir algo lá? Enfim, por isso trouxemos o professor Saulo Velasco novamente e também o engenheiro Orlando Pedro Micheli. Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Bom, Saulo Velasco já é da casa, bem-vindo novamente. Então, bem, mais uma vez eu quero agradecer o convite a participar do Pode Sim, né? Até esse nome relacionado com o podcast do sindicato, isso. E quando a gente pergunta, pode participar do nosso podcast? Pode sim. Quero agradecer ao convite e, mais uma vez, poder falar da memória operária é uma grande satisfação. Ainda mais quando nós estamos falando da Maesa, né? Uma das grandes empresas de Caxias do Sul, e que foi construída com os braços dos trabalhadores, né, que construíram a riqueza desse município e da região, e buscando o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora. É um museu que vai trazer, por exemplo, elementos desta memória operária, desta memória dos trabalhadores e das trabalhadoras, e uma memória que não fica só focando, por exemplo, no empresariado, que muitas vezes se resgata sempre na história de Caxias do Sul, muito a memória da indústria, que é importante, não dá para dizer que não é, a memória, ou seja, dos empresários, mas nunca teve um empresário até hoje na história que construiu a sua riqueza sozinho. Ele constrói a sua riqueza extraindo a mais-valia dos trabalhadores. No outro episódio, nós, inclusive, concluímos... Teve a explicação do professor Saulo do que era mais-valia. Explicando o que era mais-valia. E esses empresários, eles extraem essa mais-valia dos trabalhadores. E para isso o museu é importante. Para resgatar esta memória, para resgatar essa história dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque o trabalho da mulher também foi muito importante. O trabalho da mulher não foi só importante dentro da metalúrgica Abramo Ebro. O trabalho da mulher também... da mulher metalúrgica vai ser importante em todo o município. Então eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer aqui ao Orlando Micheli pela parceria e tenho certeza que será um grande podcast hoje. O Orlando Micheli, né, na minha memória construí que ele era ex-trabalhador da Maesa. Aí ele me corrigiu, não, eu prestei alguns serviços, já estou querendo dar um contrato para ele ali. Bem-vindo pela primeira vez ao nosso podcast, Orlando. Tá legal, obrigado pelo convite e tal, né? E, assim, a nossa participação nesse processo todo vem de longa data, né? Porque, só um pouquinho da minha história, depois vamos para a história da Maesa em si, né? Os irmãos, o meu pai e os irmãos do meu pai, todos trabalharam na época, na Maesa ou na Ebro, né? Na 1 e na 2. Na 1 e na 2. E o meu nono morava logo depois da Maesa, Fábrica 2, no caso. E eu morava na 18 do Forte. Então, eu passava pela Maesa para ir na casa do meu nono. E tinha um espaço ali que estavam construindo aquela parte da 13 de maio, né? E em 57, 58 eu passava por ali para ir na casa do meu nono e lá dentro tinha um dos tios meus que trabalhava na forjaria. Então, como ainda não tinha todas as restrições para entrar nas empresas, eu, um piá, né? Podia chegar entrando. Entrava, ia lá, ficava olhando ele trabalhar na forjaria, forjando facas principalmente, né? E eu fiz isso diversas vezes. E depois, passou o tempo e tal, e em 1968 foi inaugurado a Fábrica 3, que é a fábrica de motores elétricos lá em São Ciro. E aí eu fui convidado pelo professor do Senai, o Roberto Segala, para ir lá, conhecer e trabalhar lá como instrutor
dos trabalhadores que iriam iniciar na fábrica, porque a fábrica estava completamente montada, todas as máquinas vindas da Alemanha, da Itália, da Suíça, de diversas partes do mundo aí, para fazer linha de produção de motores elétricos, que já fabricava lá há muito tempo a Eberle, a Maesa, né? E aí eu fui lá e olhei todas aquelas máquinas e digo, mas eu não vou, não quis ficar lá. Aí eu fui trabalhar no Centro Técnico Social, que era uma escola similar ao Senai, e daí então os trabalhadores que iriam iniciar na Eberle, fábrica 3 de motores, foram lá nessa escola e daí eu pude então treiná-los lá para eles depois então assumirem os seus postos lá na fábrica 3, fábrica de motores. E daí para frente eu sempre tive uma boa relação, ia seguidamente lá na Eberle, e aí a gente ficou também conhecendo, porque quando eu trabalhei numa empresa chamada Alpina do Brasil, eles tinham uma parceria. Então, as máquinas mais sofisticadas que tinham em Caxias e que a Alpina precisava, nós íamos lá fazer trabalhos da Eberle. Então, também isso serviu para que eu conhecesse um pouco mais do processo industrial e do que a Eberle fazia. E, lógico, depois, com o tempo, a gente foi também conhecendo pessoas que contavam histórias e assim por diante. Bom, aí, em 2011, ali na Eberle Fábrica 1, funcionava uma faculdade, né? Eu não lembro o nome da faculdade, que tinha um curso, uma especialização em gestão de bens culturais. Então eu fui fazer esse curso de gestão de bens culturais, e como nós estávamos dentro da Eberle, surgiu a ideia de nós fazermos alguma coisa para contar um pouco da história da Eberle, da Maesa e assim por diante, né? Que no fim Eberle e Maesa se fundem, né? Só que Maesa é a sigla. Até esse momento fazia mais ou menos quantos anos que aquele prédio lá estava, digamos assim, esquecido, que a parte ali da Fábrica 2 estava fechada? A Fábrica 2 estava funcionando ainda, em 2011. 2011, a 2. A Fábrica 2, sim. Lógico, funcionando só um terço. Sim, uma parte lá atrás, sim. Da fundição. Mas a parte maior lá já estava fechada fazia bastante tempo. 20 anos, hoje faria, né? E aí, nós então fizemos um documentário que está disponível aí no YouTube, A Honra do Trabalho. Então, nós entrevistamos 6 trabalhadores da Eberle, né? 6 pessoas. Um já faleceu, inclusive, eram pessoas já com bastante idade, né? Mas, nesse meio tempo também, o Pedro Pozenato e o Paulo Sausen, eles administravam a TV, né? Canal 14. E eles não tinham aonde colocar a TV, porque ela estava em espaços emprestados, em espaços alugados. E aí, como tinha espaço livre lá na Maesa, o Pedro e o Paulo... Que estão convidados para vir aqui no Pode Sim, nos próximos episódios, já fizemos o contato. Eles foram lá falar com o Voges, que era o diretor, né, da empresa, e ele disse, não, de minha parte vocês podem vir aqui usar quanto vocês quiserem, só que não é eu que decido. Quem decide é o governo do Estado. Porque isso é tudo o governo do Estado. Eu só estou aqui mais um tempo e depois eu vou embora também, né? E aí o Pedro e o Paulo resolveram, então, falar lá no governo do Estado, começaram alguma conversa, aí se envolveram diversas pessoas, os políticos de Caxias e assim por diante, né? E construíram uma forma que, na nossa opinião, era viabilizar que esse prédio voltasse para Caxias. E aí, então, em 2013, começou em 2014, o Tarso Genro, ele achou possível isso e se interessou também. E aí ele, então, aprovou e a Assembleia Legislativa também concordou e aí foi doado, então, para Caxias esse prédio, né, essa estrutura, né? Olha só
Como é que nasceu essa semente? Como é que foi plantada essa semente, hein? Na busca de um espaço para a TV comunitária de Caxias do Sul, mas ali linkado num curso de gestão cultural que funcionava ali no prédio do Eberle, e foi se chegando. Como é que dá nisso, professor Saulo? Eu ouvindo aqui o Orlando, eu estava lembrando também desse período da história. E sabemos que muitas coisas também a gente tem que fazer e se faz. Não muitas coisas, praticamente tudo. A gente faz pela política, ou seja, pela movimentação política. O Orlando acabou de falar dos políticos que se envolveram. E eu me lembro, na época, e eu fui pesquisar, inclusive, no site da Câmara, que as articulações para o tombamento da Maesa, e o Orlando está certo nas datas, começou em 2011. Já foi citado, inclusive, na Câmara no dia 11/5/2011, e os vereadores sugeriram o tombamento no dia 5 de maio de 2011. Então, a partir daí, de todas essas movimentações, tanto do Pedro e do Paulo, a dupla Pedro e Paulo, né? E teve articulação dentro da Câmara, que a partir de 2012 iniciou um processo, uma comissão para o tombamento da Maesa, pró-tombamento da Maesa. E essa comissão ela se instala no dia 26 de março de 2013. E essa comissão foi presidida pelo então vereador da época, Jaisso Barbosa. E na época, ela vai além da Câmara. Esse movimento político ele vai além da Câmara. E vai depois passar pela Assembleia Legislativa, tanto que o governo Tarso também, através da deputada, na época deputada estadual Marisa Fórmulo, o governo Tarso, ele toma para si esse processo pela articulação também do gabinete da deputada Marisa Fórmulo. Então isso são histórias que a gente tem que contar, né? Porque parece que nasceu ontem algumas coisas. Eu acho que tem coisas assim que a gente tem que colocar. Não foi ontem, na realidade. Claro que quero lembrar que teve uma das primeiras mobilizações em frente lá na Praça de Castro, estava presente lá o caminhão do sindicato, movimento comunitário, acho que Orlando estava também, e teve aquela primeira, foi trancada a rua lá e feita uma mobilização, foi por volta de 2012, por aí, Esse período 2012, 2013, eu tive, durante essa semana que nós estávamos conversando e pensando nesse resgate histórico do início dessas comissões, eu tive falando com o vereador Jaisso na época, então o vereador Jaisso, que hoje não está mais na política, enfim, e ele lembrou muito bem do que tu acabou de falar, que se não fosse pelo movimento sindical, pelos sindicatos, se não fosse pela união das associações de bairro, ele, enquanto vereador na época, o gabinete dele não tinha tido apoio, nem dos empresários. Depois sim, depois quando uma coisa foi tomando corpo, alguns empresários foram se enganjando também, mas aí muito também, e outros políticos foram se engajando também, mas aí a gente vê muitos interesses. Claro que na política a gente tem que também ser, muitas vezes, oportunistas, e buscar as oportunidades. Vocês querem entrar? Vão entrar, mas vão entrar para contribuir na construção desse processo. Então eu faço questão de resgatar junto aqui com o Orlando, que iniciou lá em 2011. Então nós estamos em 2023, só nesse processo da comissão pró-tombamento da Maesa, nós temos então aí quantos anos? 12 anos. 12 anos. Então, na realidade, eu não estou desmerecendo o trabalho de quem está mais próximo da história. Não é isso. Mas é uma construção construção longa. Todo mundo tem lá o seu papel nessa história. Mas iniciou lá atrás. Não foi somente com a Frente Parlamentar que foi criada em 2017. Não foi somente com a Frente Parlamentar. Foi importante a Frente Parlamentar de 2017? Sim. Agora, começou lá atrás. Não começa do zero, não sai assim, né, do nada. Então, teve todo esse processo que já foi resgatado a partir de 2011 e talvez muito antes ainda. Só que a partir de 2011 começou a tomar corpo. Em 2013, aí sim, instalada a comissão pró-tombamento da Maesa. Orlando, se a gente não pensa, não tem essa semente ali... Não sei se dá para citar o exemplo, mas temos ali onde era a Robert Show, que acabou virando um mercado, né? O que poderia ter acontecido ali naquele espaço da Maesa? Se tivesse deixado quieto, era do governo do estado, podia ter vendido para algum empresário para virar um estacionamento, sei lá, o que poderia ter acontecido ali? Bom,
o negócio já estava fechado. Já tinha um encaminhamento. Sim, os procuradores do Estado, eles já tinham todos os documentos prontos para que uma incorporadora, que fosse de onde fosse, né, de Caxias, de qualquer lugar, assumisse esse espaço e construísse um palacete em Porto Alegre para os procuradores em troca. E aí eles já tinham um projeto de fazer pelo menos umas 4 torres, né, de moradia, coisa assim, né? E isso, então, deu muitas discussões políticas, inclusive, no período, eu não lembro agora os períodos, mas 2013, por aí, 2014, um pouco antes, né, da Assembleia, inclusive, aprovar, os procuradores estiveram aqui em Caxias, fizemos Tentaram reverter isso? Deu uma briga? Eles estavam tentando, mas no momento que chegaram aqui em Caxias, para uma audiência pública, e a Câmara de Vereadores estava cheia de pessoas, né? O que foi o papel da mobilização da comunidade, né? Então isso aí fez com que eles pensassem um pouco diferente, e aí não rolou o palacete deles. Não rolou mais o palacete deles, mas de qualquer forma nós temos que estar sempre atentos, né? Porque agora, então, aconteceram muitas discussões, mas eu quero recordar um pouquinho lá também de 2013. Então, nós começamos a organizar também eventos em Caxias, que vieram pessoas de outros estados e de outros lugares de Porto Alegre, que nós fizemos diversos eventos junto com a prefeitura, lógico, mas entidades, né, a Sociedade de Engenharia, o Instituto dos Arquitetos, o CAL, todos nós nos mobilizamos e trouxemos pessoas para cá para falar sobre o patrimônio histórico, cultural e o patrimônio industrial, que praticamente no Brasil, o pouco que existe conta a história das fábricas, mas não conta a história dos trabalhadores, que é aquela que nós queremos contar. Que foi exatamente o que nós fizemos também, aproveitando o espaço, na honra do trabalho. No curso, nós éramos em 12 alunos e fizemos uma discussão, mas o que é que vamos contar da Eberle? Não vamos contar as obras que eles fizeram, não, nós vamos contar a história dos trabalhadores. Foi uma discussão lá dentro até nós chegar à conclusão de que todos os alunos que estavam fazendo o curso entendessem que nós tínhamos que contar a história dos trabalhadores. E aí, então, esse documentário, A Honra do Trabalho, ele conta a história dos trabalhadores, né? Mas essa história, ela tem as ligações sempre com a vida, e a memória, ela faz parte da vida. Então, nós temos que contar isso, nós temos que mostrar isso. E se o capital vai bem, é porque os trabalhadores é que fazem ele bem. Então, nós temos que mostrar que o trabalho é importante. Como é que ele é feito, em que condições ele é feito, em que condições os trabalhadores criaram todo o complexo da Eberle, né? Como eles foram remunerados para isso? Será que sempre foram bem remunerados, né? Inclusive descobrimos no episódio anterior, Saulo, que existia um contrato que incluía crianças ali, média de 11 anos, feito com o próprio Eberle, na época, para que os pais, eles como aprendizes, digamos assim, que é o que a gente comentou também no episódio anterior que tu participou. Sim, que entra dentro dessa questão do trabalho infantil, entra a questão da prole, que nós falamos no episódio anterior, ou seja, a extensão, né, do trabalho do adulto, e em benefício para manter aquele adulto no emprego, mas para produzir mais e mais ainda para quem? Para o empresário. Então, o trabalho infantil ainda é uma ferida que nós temos que abrir ainda aqui dentro da nossa memória, né? Porque não só no passado, mas também isso, e o papel, né, de um museu e contar essa história não é só o trabalho edifica, o empreendedor, o trabalho não sei o quê. Tem os perrengues também, né? Tem a parte ruim da exploração, tem a parte que traz riqueza, enfim, tem de tudo um pouco nessa história da Maesa, na história do trabalho, do trabalhador. Sim, é isso. Assim, porque tem alguns aspectos que nós, inclusive, né, e todos os que vão se envolver e que já estão envolvidos, temos que
ver bem como vamos fazer isso, porque assim é difícil as pessoas entenderem que tu pode mostrar também aquilo que o trabalhador faz, né? Como ele faz e onde ele faz e as histórias dele. Então nós temos aqui uma tragédia, na minha opinião. Tudo bem, instalaram lá num dos prédios da Maesa a Secretaria do Meio Ambiente. Lá onde instalaram a Secretaria do Meio Ambiente era o vestiário e o refeitório. E o pessoal que foi fazer a reforma, entre aspas, não deixaram nada daquilo que existia. Descaracterizou tudo? Completamente. Aí eu disse, mas peraí, o vestiário e o refeitório é praticamente o único lugar que o trabalhador tem para dizer alguma coisa de si, da sua família, de se lamentar ou de contar as suas alegrias, né? Enquanto está lá no almoço. Não deixaram nem o piso do refeitório, que era um piso muito bom, melhor do que muitos que tem por aí. O lugar onde os trabalhadores tomavam banho, não deixaram nem um cano lá, arrancaram tudo. Ah, nós vamos instalar num outro lugar. Eu digo, mas peraí, o lugar é aqui. E a história? O lugar é aqui. A memória? O vestiário, não deixaram nem um armário lá para ver como que os trabalhadores colocavam as suas roupas que depois eles tinham que vestir para ir para casa. E onde eles deixavam as roupas de trabalho e como acontecia isso. Então, essas memórias os trabalhadores têm, mas quem é que quer contar que lá dentro da fábrica era ruim? Ninguém quer. É a mesma. Eu vou puxar um outro assunto aqui que também vai envolver futuramente a política. Qual é o ex-preso político que gosta que foi torturado? Ninguém gosta de contar que apanhou. E por nós não contarmos isso, temos a impunidade. Então essa tal da memória, ela é muito importante para nós também não continuar com a impunidade. Porque a impunidade, ela faz nós termos essas opressões que nós estamos tendo. E no caso, se não contar as histórias da exploração do trabalho, tu pega ali o exemplo que mais choca, que seria a exploração do trabalho infantil, mas tem do trabalhador que já é adulto, mas também tem a questão, se não conta isso, e uma coisa repete. Que eu penso aqui, enquanto o Orlando estava falando, eu estava pensando a questão do produto em si, do resultado desse trabalho. O museu ele vai servir para que a gente consiga, pelo menos, começar a contar e a mostrar através dessa memória o resultado desse trabalho. Ou seja, o trabalhador, isso é um processo de alienação. O trabalhador, nós trabalhadores, não nos sentimos parte do trabalho. Por exemplo, nós não nos sentimos o trabalho de um trabalhador, por exemplo, nas tintas desse jornal aqui. Nós não sentimos um trabalhador, nós não percebemos que teve um trabalho de uma pessoa, de um ser humano, numa caneta. Porque separa, parece que o capital ele conseguiu separar, por exemplo, o resultado do trabalho da sua força de trabalho. O trabalhador ele vai para casa, ele sai do seu trabalho, ele vai para casa ou assiste TV ou acessa as redes sociais, ele vai ver propagandas de carro, de celular, só que ele não faz parte daquilo, parece que não é ele que constrói aquilo. E isso vem sendo discutido há muito tempo. Só que por quê? Porque a exploração é tanta que se tira, inclusive na parte da memória, os espaços, por exemplo, de convivência entre os trabalhadores dentro de um refeitório ou dentro de um vestiário, que é onde que os trabalhadores têm o espaço de convivência para poder conversar sobre o assunto, ou seja, futebol, as suas vivências, as suas tristezas, as suas angústias com seus colegas. E essa memória foi jogada fora, foi enterrada essa memória lá. E um espaço onde nós temos lá 53 mil metros quadrados e nós estamos apenas ocupando, somando o que tem lá, se chegar a 1.000 metros quadrados é muito, o que está sendo utilizado. Então nós temos muita coisa para fazer nessa Maesa. E temos muita coisa para fazer, inclusive, a partir do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, que é aí que nós vamos comer. Eu vejo assim, não que eu queira desmerecer as outras coisas, como restaurantes, bares, atrações culturais que poderão surgir ali, lojas, enfim. Agora, o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, na minha percepção, vai ser o coração daquele espaço. É onde vai pulsar
a história e a memória de todos que construíram ali. E antes que eu esqueça, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, porque tem o entorno todo, a Vila Operária, a gente já falou em episódios anteriores, e o Orlando trouxe uma história muito boa de uma das ruas, que é a Pedro Tomasi, que tem uma relação direta. As outras ruas também devem ter alguma história, mas essa Pedro Tomasi tem uma relação mais direta ali com o local. Sim, porque este senhor, o Pedro Tomasi, ele, na época, era conhecido como forneser, que era o camarada que fazia tijolos. Então, naquele lago que tem ali, naquela praça perto da atual Secretaria do Meio Ambiente, este barro ele tirou dali muitos tijolos. Lógico que depois esse lago ficou porque a própria fundição precisava da água para refrigerar os fornos de fundição. Então ele tinha uma utilidade. Né? Ele não ficou ali, porque na verdade eles iriam aterrar este lago se ele não tivesse utilidade no equipamento da fundição. Né? Então esse forneser ele teve essa tarefa ali, né? Lógico, ele tirou dali porque o barro era bom, mas ele tirava de outros lugares também, porque precisou muito barro para construir aqueles milhares de metros que estão construídos. 53 mil metros quadrados. Então, para quem não teve a oportunidade de visitar, tem um lago lá dentro, né? Um lago. E já foram realizadas diversas visitas guiadas naquele espaço lá. Que chega no lago. Eu tive a oportunidade, enquanto jornalista, eu pude participar. Inclusive, quando o Voge estava lá, ele levou o pessoal, a gente pôde ver a empresa funcionando lá e depois vendo o restante do local. Pessoal, a gente já está quase se encaminhando para o final. Tem um tempinho aí para as nossas considerações finais. Então, para a gente encerrar, uma expectativa. A gente teve um processo longo até aqui. O que a gente pode aguardar? Tem que continuar em cima, digamos assim, né? Para perder, não perde mais, como teve risco aí. Mas o que a gente... o Orlando está dizendo que não é bem assim. Eu não... Porque tá ali, parece que está encaminhado. Opa, agora vai ter mercado público e tal. Então, para a gente, como encerramento, o futuro daqui para diante da ocupação. Eu vou citar duas fontes para poder buscar nesse futuro. Uma das fontes é o jornal dos Sindicatos Metalúrgicos, o 12 de fevereiro, que está na sua capa: Maesa terá Museu do Trabalhador e da Trabalhadora. E a outra fonte, o Jornal dos Bairros, que fala sobre a Maesa acredita que o mercado público deve ser administrado por um consórcio. Duas manchetes. Mas por que eu citei essas duas fontes? Jornal dos Bairros e Sindicatos do Metalúrgicos. Comunidade e movimento sindical. Começando por aí. Não vou dizer que é somente esses setores, mas esses setores é o que vão dar o suporte, vão ser as colunas principais para que a gente mantenha essa luta em pé para garantir o espaço dos 53 mil metros quadrados e para garantir o Museu do Trabalhador e da Trabalhadora. Movimento sindical, movimentos sociais, movimento comunitário. Aí que nós temos que, cada vez mais, continuar com essa luta, pressionando, porque sem a pressão nós não vamos garantir. Não estou sendo pessimista aqui, mas estou sendo realista. Sim, estamos quase lá, mas ainda nós temos que mais algumas partidas para ganhar esse campeonato. Muito bem, obrigado, Saulo. Orlando, então, obrigado por ter participado aqui pela primeira vez, que seja a primeira vez de muitas, e tua consideração final sobre o futuro, daqui para diante. Não, realmente, eu assim, tenho esse sonho, né? E nós temos que sonhar, porque senão a gente vive muito mal, né? Mas também a gente tem que ser realista. Nós temos que continuar realmente pressionando, assim, né? Conversando. Neste momento, o poder público municipal, que é o detentor, né, do patrimônio, aí ele está bem acessível. Estamos tendo boa conversa, estamos agora propondo, então, a forma, né, legal para que os sindicatos consigam montar um museu dentro do patrimônio, do prédio que é do poder público. Então,
É essa combinação que tem que fazer e tem que escrever para aquilo. Porque vai ser, nós já a princípio temos assim, na cabeça que vai ser o Museu Municipal do Trabalhador. Vai ser o Museu Municipal, vai ser o Museu da Prefeitura, vai ser o Museu de Caxias, né? Então, a participação em conjunto da administração e de todos os outros seres aí que fazem parte legalmente, né, dentro da comunidade, e a gente vai continuar isso, né, e fazer com que todos entendam e que as pessoas se mobilizem para que a gente possa ter sucesso nessa nossa empreitada aí, que já está bem encaminhada. Está bem encaminhada. Né? É isso, obrigado. Muito obrigado, Orlando, Saulo, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí pelo Spotify, YouTube e Rádio Comunitária Vanguarda. Estamos fazendo nosso papel também enquanto podcast da categoria metalúrgica, divulgando o trabalho desses personagens que tanto têm contribuído ao longo dos anos para a construção do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora e também para a ocupação da Maesa como um todo. Agradeço novamente a todos e até o próximo episódio.